Começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Muito bom dia, Araxá. Estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, 26 de maio. Prefeito Araceli de Paula, muito bom dia. Bom dia, Alexandre, bom dia, Regina, bom dia, Saulo, Alain, bom dia, Araxá. É com satisfação muito grande que nós estamos aqui novamente para conversar com a cidade. Prefeito, iniciando o programa desta sexta-feira para analisarmos o atual momento que vive o Brasil. O noticiário nacional destacando o agravamento da crise no país. Como o senhor vê esse momento? Olha, com muita tristeza, com um sentimento de brasilidade bastante abalado, porque eu acho que o nosso país não precisava estar passando pela crise que está enfrentando. Nós sabemos a origem dessas crises e, lamentavelmente, essa crise afeta diretamente a população. E nós não gostaríamos que um país tão rico, com uma potencialidade tão grande, com riquezas tão diversificadas, fosse sacrificado por crises que as pessoas não estão criando, mas estão sendo vítimas dela. Então a gente vê com um sentimento assim de, não digo de impotência, mas de quase revolta, porque o país não merece isso, nem a nossa população. Mas eu ainda mantenho um otimismo, eu ainda mantenho uma confiança muito grande na recuperação do nosso país, porque nós começamos a recuperar o nosso país, a começar pelas nossas cidades, a começar pela nossa população, a começar pelos nossos estados, a começar pela fé que nós temos nas pessoas e, acima de tudo, por tudo aquilo que Deus nos deu e fez desse país um gigante. Nós temos que acordar esse gigante com o nosso trabalho, a nossa fé e com a nossa convicção e espantar de vez essa crise que há muito tempo está infelicitando o nosso país. Então eu vejo o Alexandre com uma certa decepção, mas com a convicção de que as coisas vão melhorar sim. Os problemas políticos, prefeito, afetam diretamente a questão econômica? Afetam. Afetam porque levam ao desânimo. Levam, às vezes, com posições de pessimismo, vendendo o desenlace entre as pessoas. Essa crise política agrava o momento em que nós estamos vivendo. Infelizmente, os pessimistas conseguem estragar boa parte daquilo que é feito com esforço e com trabalho da nossa população como um todo. O que mais me constrange é ouvir o discurso ou a pregação de um pessimista. E o que mais estraga esse país, o Estado e o município, são aqueles que, não acreditando em si, passam para o município essa descrença que eles têm neles mesmos. Então, realmente, eu acho que isso afeta sim. Mas vamos reagir e mostrar que nós somos superiores a essa crise, porque nós temos uma proposta. Nós que em Araxá acreditamos na cidade, nós que em Minas acreditamos no Estado, que no Brasil acreditamos imensamente nesse país. Prefeito, por falar nessa questão de crise, a Prefeitura de Araxá tem algumas obras que deveriam ser licitadas nos próximos dias. Qual que é a situação? Como fica essa questão dessas obras a serem licitadas? Olha, elas estão sendo licitadas. Na quinta-feira mesmo desse mês, nós abrimos a proposta da Ítalo Ross, onde compareceram 8 empresas, uma de Araxá e 7 empresas dos mais diversos estados do país. E uma demonstração de que realmente, às vezes, nós podemos crescer na crise, que é uma obra que foi orçada pelo nosso serviço de engenharia em 10 milhões e 300 mil reais. Foi ganha por uma empresa que entrou com 8 milhões e 200 mil reais. O que demonstra que essas empresas estão correndo realmente atrás de cidades que estão produzindo, de obras que estão sendo realmente colocadas ao alcance de todos. Mas, antes que a empresa ganhe, é feito um levantamento completo, né, da proposta, da autenticidade da empresa e da sua correção e, principalmente, da sua história. Então, o que nos interessa é termos firmas boas em Araxá, trabalhando com os nossos recursos, os recursos da cidade
e os recursos que nós estamos angariando no governo federal, no governo do estado e nas empresas que confiam no nosso trabalho e participam realmente da nossa ajuda, mas principalmente nos recursos que saem do bolso da população de Araxá. Recursos que estão realmente nos fazendo acreditar e aposta também, como nós apostamos, no nosso crescimento e no nosso desenvolvimento. Então nós tivemos a Ítalo Ross, nós tivemos também a licitação da Casa Abrigo e Casa Lar, em que uma empresa da cidade de Bambuí ganhou a licitação com a diferença de R$700 mil do cálculo que foi feito anteriormente. O que demonstra também que em outras localidades o problema da produção, o problema do empreendimento está passando por uma crise muito séria. Mas a empresa ganhou. 17 firmas participaram e ganhou a firma de Bambuí. Mas toda a documentação também, ela será exaustivamente conferida pelo nosso corpo de servidores técnicos da área. E, por fim, também no mesmo dia, nós licitamos o Alice Moura. No Alice Moura nós tivemos 15 empresas, inclusive de 3 estados diferentes que vieram a Araxá disputar a construção do Alice Moura. E fizeram a qualificação das firmas. Nós não entramos ainda nas propostas, mas a qualificação foi feita. Essa demonstração é uma demonstração cabal de que em Araxá realmente nós estamos trabalhando. E faço votos que essas obras realmente dê à nossa cidade a tranquilidade que nós estamos sentindo, a nossa população, de que realmente nós estamos no caminho certo. Prefeito, quando ocorre situações em que empresas de fora de Araxá vencem essas licitações, há regras que elas têm que respeitar? Regras existem, até porque nós não apenas temos a obrigação de fiscalizar essas obras, o CREA fiscaliza essas obras e nós criamos um sistema próprio nosso. Cada obra da prefeitura hoje tem um disco na porta, bem ao lado da exigência legal da especificação da obra, que essa obra está sendo construída e fiscalizada pela prefeitura. Então, quando eu digo fiscalizada, é porque a prefeitura está atenta a todas as obras que nós estamos fazendo. Isso acho que é um exemplo que nós estamos dando também. Aquilo que se faz é bastante fiscalizado. Dificilmente alguém lesará a prefeitura no aspecto de qualidade, no aspecto de compromisso e no aspecto de legalidade. E o que é mais importante, Alexandre, eu gostaria de dizer o seguinte: nós não podemos direcionar, em hipótese alguma, qualquer licitação. Isso é uma legislação federal que nós temos que obedecer. É uma deliberação que abrange todos os níveis da licitação por qual passa o ente público quando contrata uma obra. Mas uma das exigências que nós podemos fazer e estamos fazendo é que a mão de obra seja contratada em Araxá. É que o gasto, que o investimento dos produtos e do material que em Araxá tem condições de oferecer sejam adquiridos também no nosso comércio. Porque aí você gera o emprego indireto, aí você gera a participação do comércio e da indústria, você faz com que indiretamente todos nós tenhamos condições de participar dessa máquina em que se transforma a implantação de uma obra pública. E como o senhor, prefeito, está gerenciando os recursos financeiros na administração municipal? Olha, nós temos uma equipe muito boa, nós temos uma equipe bastante vocacionada e determinada a acertar. Uma equipe que sabe das dificuldades que nós enfrentamos, que sabe das dificuldades que nós encontramos e que sabe das facilidades que nós queremos deixar para aqueles que vierem nos suceder no futuro. Principalmente os moradores de Araxá, principalmente os nossos filhos. Nós queremos que esse gerenciamento dê fruto para a cidade toda, que esse gerenciamento transforme completamente Araxá e faça de Araxá uma cidade que nós tenhamos no futuro aquela condição de dizer: eu ajudei a construir essa cidade. Então, é com essa convicção que nós estamos trabalhando, é com profissionais competentes, dedicados, abnegados, funcionários e profissionais que não têm hora. Nós estamos trabalhando com um corpo de operariado que amam aquilo que fazem,
que gostam daquilo que fazem, que se sentem orgulhosos quando alguém diz que a sua cidade está bonita. Agora, eu gostaria de ressaltar o seguinte: nós temos, infelizmente, uma arrecadação que está caindo progressivamente em função da crise nacional. Mas estamos tentando recuperar aquilo que nós estamos perdendo, primeiro, trabalhando na recuperação da dívida ativa, do passivo da prefeitura. E nós temos sido bastante, digamos, atendidos por grande parte da população que tem entendido o nosso esforço. Os recursos com os quais nós contamos para fazer as obras não são apenas recursos do município, não. Essas obras que eu citei aqui, a Ítalo Rossi, por exemplo, 50% dela está sendo bancada por recursos do Estado a fundo perdido. O Alice Moura, que eu disse aqui que está em construção, o Alice Moura, nós estamos contando com 4 milhões também que nós conseguimos junto à CBMM para participar. Ou seja, 2 milhões esse ano e 2 milhões no próximo ano, quando estaremos construindo o Don Quixote. Da mesma forma que nós fizemos com a UPA. Então essas obras todas têm uma participação efetiva do governo federal, do governo do estado, das companhias. E estamos cobrando das outras companhias que estão se omitindo. Os bairros que nós estamos asfaltando, eu fico muito feliz em dizer isso. O São Geraldo, os bairros novos, agora o São Francisco, o Bom Jesus, enfim, todos os bairros de Araxá que estão sendo asfaltados. Foi uma verba que nós conseguimos também, a fundo perdido, de 6 milhões de reais. E essa verba está sendo empregada para melhorar as condições de vida e de moradia da população mais periférica, mais distante do centro de Araxá. Então, acho que nós temos que ir atrás de recursos, estamos indo. Nós já estivemos diversas vezes em Brasília e há uma possibilidade muito grande de conseguirmos mais recursos para implantarmos o plano de governo que nós estabelecemos. Infelizmente, nós fomos surpreendidos pelo agravamento dessa crise, mas a crise passa. Só espero que não passe a confiança de Araxá, porque nós vamos atrás desses recursos. Eu acho que é uma obrigação do administrador público, não é administrar apenas aquilo que não tem, mas satisfazer os sonhos da população que quer uma cidade melhor, mais justa, mais feliz, uma cidade que dê tranquilidade através da segurança, que dê saúde, que dê educação. Isso que a população espera do administrador. Prefeito, essa crise política que, como o senhor colocou, reflete diretamente na questão da economia do país, tem gerado desemprego em todo o Brasil. Há uma preocupação também que Araxá possa estar preservando os seus empregos e gerando, como o senhor colocou também, novos postos de trabalho. Olha, Alexandre, eu gostaria de dizer o seguinte: as demissões que estão acontecendo a nível nacional, em todos os sentidos, é enorme. O grande drama social que leva à violência, que leva a desatinos, que leva a família ao desespero, é o desemprego. E esse desemprego é que nós estamos combatendo em Araxá. Esse desemprego é que nós estamos combatendo dentro da prefeitura. Nós não tivemos que dispensar ninguém ainda por falta de pagamento, por falta de condições de pagamento do pessoal, porque isso para nós é sagrado. Quem trabalha tem que receber, e tem que receber em dia, porque é disso que ele vive. É com o salário que ele sustenta a sua família. É com o salário que ele dá o estudo, que ele dá a saúde, que ele dá, enfim, a tranquilidade. Agora, eu queria dizer o seguinte: nós estamos vivendo realmente um processo de crise. Mas nesse processo, em Araxá, nós estamos preservando os empregos. E na medida do possível, nós estamos dando todos os reajustes que o trabalhador tem direito. Se não damos assim um aumento, digamos, quantitativo, um aumento além da expectativa, é porque nós temos que ter responsabilidade com a gestão do município, porque nós estamos numa economia em decadência. A economia brasileira, infelizmente, está decaindo. Nós não podemos garantir hoje o que vai acontecer no mês que vem. De uma semana para outra, a crise financeira, econômica, o desemprego que graça nesse país pode afetar de maneira irremediável. O que nós estamos fazendo em Araxá, Alexandre, nós estamos no limite hoje daquilo que nós poderíamos dar sem ter que desempregar as pessoas que trabalham conosco. Nós estamos mantendo o emprego e dentro das possibilidades nossas, eu posso dizer com muita tranquilidade que a prefeitura
tem realmente recompensado todos os direitos que nós encontramos, que foram, digamos, manietados, que foram esquecidos por outras administrações. Eu não quero entrar nesse mérito. E aos poucos nós vamos recompondo essas diferenças. Aos poucos nós vamos dando às diversas classes que compõem o funcionalismo da prefeitura, nós vamos dando aquilo que realmente nós temos condições de dar e de pagar. Nós estamos, e isso eu posso dizer com muita tranquilidade, porque a cidade inteira pode comprovar isso, nós estamos pagando religiosamente em dia os nossos funcionários. Nós não temos que parcelar o salário dos funcionários. Nós não temos que pagar o funcionário 2, 3 meses depois, como tem acontecido. O próprio Estado de Minas, esse mês, já não pagou a terceira parcela do escalonamento que ele faz para pagar o funcionário do mês anterior. E nós estamos pagando religiosamente em dia. Nós pagamos aquele abono do 14º nos 3 anos que nós estivemos à frente da prefeitura. Nós estamos mantendo esse abono. Quando nós tínhamos condições de dar aumento, nós demos. Agora é a hora de termos precaução, porque esse aumento, dado às vezes inopinadamente, pode refletir amanhã no desemprego. Você pode às vezes dar 10% de aumento e amanhã ter que dispensar 500 pessoas para pagar esses 10% que você deu sem poder pagar. E vou dar até um exemplo bastante claro. Os estados brasileiros fizeram com a presidência da República um pacto para estender a sua dívida com o governo federal. E um dos itens assinados era proibir toda a contratação, proibir todo o aumento salarial durante um período longo, porque não adiantava a União estender a dívida dos estados se o estado pegasse aquele recurso para distribuir no empreguismo ou fazer daquele recurso aumentos salariais. Isso foi um ato assinado dos governadores com a presidência da República. Felizmente não é o nosso caso. Nós estamos trabalhando dentro da coerência e dentro das nossas possibilidades e dentro da experiência adquirida dentro de Araxá em 4 mandatos de prefeito, em que o funcionário nosso, o operário nosso principalmente, foi o grande referencial da nossa administração. Porque nós nunca demos um aumento para o operário para fazer proselitismo político. É porque nós sentíamos que esse era um direito sagrado que o servidor deveria ter. Na medida em que o município podia pagar, ele deveria pagar. Então o trabalhador sempre foi a nossa preocupação principal. Mas eu sou obrigado também a acrescentar alguma coisa. Nós também não fomos eleitos para administrar a folha de pagamento, para administrar a prefeitura apenas. A prefeitura tem de 4 a 5 mil pessoas. Araxá hoje chega a aproximadamente 120 mil pessoas. Nós temos que olhar para esse número. Aí é que está a nossa obrigação. Nós temos que não apenas gerar empregos, mas nós temos que gerar saúde, educação, segurança, transporte, moradia, respeito, dignidade. Eu acho que essa é a missão da administração pública municipal. Ela extrapola, ela repassa a figura do servidor, porque o servidor também faz parte dessa engrenagem que é dirigir a cidade. Não seria justo que o prefeito descarregasse, como muitos pretendiam que fosse, no trabalhador, no secretário, no funcionário, toda a arrecadação possível e deixasse a cidade à mercê da sua própria sorte. Prefeito Araceli de Paula, sobre o plano de cargos e salários do servidor municipal, será implantado? Nós vamos implantar, sim. Uma das aspirações antigas do funcionalismo público municipal é o plano de cargos e salários. Talvez a gente não possa implantar de uma vez, porque a defasagem são de anos, são de décadas. Ela não pode ser implantada de uma vez. Nós vamos por classes e por etapas até chegarmos a essa aspiração, que é a mais justa das aspirações. Então, é com essa tranquilidade que nós estamos trabalhando com os nossos servidores, com os nossos operários, trabalhando dentro da prefeitura e fora da prefeitura, quando nós abrimos as portas para que outras empresas, através dos recursos que nós conseguimos, criem outras oportunidades também. E volto a dizer, há aquelas categorias que ainda não foram beneficiadas, que elas serão beneficiadas não porque A ou B fez um fórum comunitário,
porque essa é uma obrigação nossa ao administrar a prefeitura. Da mesma forma que a nossa obrigação de administrar a cidade é uma obrigação que eu divido com todos os servidores da prefeitura, com todos os nossos funcionários e secretários. Então nós temos que olhar a cidade como um todo. Porque o maior patrimônio que o araxaense tem é a sua cidade. O maior patrimônio que o araxaense pode ter é saber que a sua cidade cresce, desenvolve, que a sua cidade tem condições realmente de fazer a diferença, e nós estamos fazendo. Respeitando o nosso funcionário, o nosso secretariado, respeitando principalmente os nossos operários. Nós sabemos que existem algumas classes, são poucas, que ainda não foram beneficiadas, mas não foram esquecidas. Nós estamos trabalhando para que essas classes realmente sejam também recompensadas do atraso que elas tiveram, porque não fomos nós que criamos esse atraso, não. Nós herdamos esse atraso, mas nós vamos beneficiar essas classes, dando a essas classes o mesmo tratamento que nós demos a grande parte do pessoal da saúde. Há mais de 1.000 professores que nós demos o piso nacional do salário, retroagindo inclusive de acordo com o pedido deles. Então, essas classes que por acaso ainda não foram atendidas, eu volto a dizer, elas não foram esquecidas. Mesmo com todos esses problemas, prefeito, houve o repasse de verbas públicas no valor de R$500 mil para a Santa Casa e outros R$100 mil para a Fama? Foram repasses conseguidos pelo deputado Bosco, via Prefeitura Municipal de Araxá, porque as entidades não poderiam receber diretamente da Assembleia, do Governo do Estado. Então o repasse teve que ser feito para a Prefeitura, e a Prefeitura, com a anuência do Conselho Municipal de Saúde, repassa esses recursos para a Santa Casa e para a Fama. Eu acho que foi um belo gesto do deputado Bosco e com a participação decisiva da Prefeitura também. Da mesma forma que nós conseguimos em Belo Horizonte, também praticamente já está definido, a devolução ao patrimônio da Prefeitura, da antiga escola Luiza de Oliveira Faria, que será demolida, onde nós construiremos uma grande rotatória, uma grande praça, que dará uma entrada, digamos, bastante moderna e, acima de tudo, bastante segura a todos os moradores da zona norte da cidade, principalmente do Luciano Lemos, dos bairros novos, de todo aquele setor que foi transformado agora com as construções de mais 5 ou 6 loteamentos. Então eu acho que é mais uma ação de urbanismo que nós estamos construindo em Araxá e que foi uma conquista também lá em Belo Horizonte, juntamente, eu volto a repetir, com a participação do nosso secretariado e também do deputado Bosco. Prefeito, chegamos então à reta final do nosso Bom Dia Prefeito desta semana e o microfone fica à disposição do senhor. Olha, Alexandre, eu gostaria de agradecer a você, a Regina, o Saulo, o Alain, agradecer a nossa Câmara, que na sua grande maioria tem dado uma demonstração muito grande de vocação cidadã e de seriedade com o momento que nós estamos vivendo. Agradecer. Eu acho que é com essa seriedade que nós seremos respeitados e seremos lembrados depois. Fica aqui o meu agradecimento, principalmente à população de Araxá, o que tem nos animado a trabalhar da manhã à noite, a viajar da madrugada à noite, relembrando com esse trabalho nosso, o início até da nossa carreira, quando nós saímos de Araxá de madrugada, íamos a Brasília e voltávamos no mesmo dia. Quando saímos de Araxá na madrugada, em estrada de terra, indo e voltando de Belo Horizonte, para que a cidade não parasse, trabalhando diuturnamente e fazendo com que, com o nosso exemplo, a cidade trabalhasse também. Eu só tenho a agradecer. Eu acho que o resultado é bom. Acho que o sacrifício que nós fazemos vale a pena. Eu acho que, inclusive, os desafios são feitos para que as pessoas possam realmente se considerar vitoriosas, porque realmente os desafios que fazem crescer as pessoas. Então, eu quero agradecer a todos e dizer que nós estamos vivendo um momento bom em Araxá. O anúncio que nós fizemos aqui dessas obras que vão iniciar e das obras que vão ser concluídas, das obras que nós vamos lançar ainda. Eu acho que tudo isso tem que também fazer bem àquele araxaense de verdade, aquele araxaense que sabe respeitar aqueles que trabalham. Então, a todos meu muito obrigado
a todos uma feliz semana. E se Deus quiser, eu espero que a situação que nós estamos vivendo no país seja o prenúncio de uma alvorada radiosa. Que a gente que conheceu tantas dificuldades nessa crise comece a ver o lado bom das coisas. E que essa crise sirva para nos alertar, para termos bons dirigentes, elementos responsáveis dos cargos chaves do país, do Estado e dos municípios. É o nosso desejo e aqui os meus agradecimentos. Muito obrigado. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Na próxima sexta-feira estaremos de volta neste mesmo horário com mais informações da administração municipal. Contamos sempre com a sua companhia. Araxá, vamos juntos, de mãos dadas, caminhando sempre juntos, que o futuro vem chegando, é Araxá, brilhando sempre mais, muito mais, vale a pena acreditar, trabalhando alcançaremos grandes vitórias, com a sua participação, todos no só coração, vamos fazer muito mais, muito mais, o futuro é agora, vamos fazer muito mais, muito mais, o futuro é agora, vamos fazer muito mais, Termina aqui o programa. Bom Dia Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.